Você se considera uma pessoa importante? Qual é a lepra que você carrega? É sobre isso que nós vamos meditar nesse dia de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é segunda-feira da terceira semana da Quaresma. A cor litúrgica é o roxo. A leitura proposta para nós nesse dia é a leitura da Segunda Reis, em que nós lemos a história de Naamã. Ele era um general do exército da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. E este homem, ele tinha uma doença, ele tinha, mais conhecida hoje como hanseníase, né, a lepra. E essa doença, ela assolava, né, ela machucava muito a vida daquele homem. Mas mesmo com a sua doença, ele continuava lutando. Tanto é que ele era um general reconhecido. Mas com certeza aquela lepra não deixava com que ele avançasse, não deixava que ele fosse uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais vitoriosa, uma pessoa mais digna realmente. Mas aquilo não permitia que ele ficasse preso à sua enfermidade. Ele buscava sempre ser uma pessoa estimada, uma pessoa reconhecida. Ele buscava sempre realmente a Deus. Só que ele não conhecia verdadeiramente o nosso Deus. Ele buscava aquilo que lhe era proposto pela sua cultura, pelas pessoas que viviam com ele. E uma certa escrava um dia falou com a mulher dele para ele ir lá se apresentar ao rei de Israel, que realmente o Deus dele poderia curar esse homem. E ele apresentou ao rei, o rei ficou indignado e falou: peraí, eu não sou Deus, eu vou curar você. Só que aí o profeta Eliseu escutou, aí ele falou assim: ó, peraí, pede que ele venha aqui, que eu vou mostrar para ele que realmente existe um profeta enviado por Deus. E aí quando ele chegou lá, é importante nós prestarmos atenção aos detalhes, porque quando Naamã chegou lá, Eliseu, ele falou assim com ele, ó, falou o seguinte: manda um mensageiro para lhe dizer, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Então ele não foi lá receber ele, ele escreveu ali, falou com ele, ó, manda ele ir lá no rio. E aí Naamã, ali indignado com aquela situação, ele ficou muito estressado e foi embora, dizendo: eu pensava que eu iria sair para me receber. Ele iria sair para me receber, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, e que ele tocaria com sua mão no lugar da minha lepra e me curaria. E aí ele foi embora, partiu com raiva desse homem, porque ele não foi lá, né, realmente receber ele, porque ele era uma pessoa importante. Ele achava que o profeta Eliseu ia chegar perto dele, ia cumprimentar, ia rezar sobre ele e ele ia ficar curado. Só que ele, com um gesto realmente de profeta, ele falou com o empregado: não, faz isso. E aí, ele lá ia embora, eu só sei a salário, vocês, peraí, Naamã. Aí, mas e se o profeta tivesse pedido você para fazer uma coisa difícil, você não faria? É só se banhar 7 vezes no Rio Jordão, ué. Vai lá. Um jeito mineiro de falar, né? Vai lá, só. Faz o trem aí. E aí, ele foi. E aí ele se lavou 7 vezes. E todas as vezes que ele se lavava, ele se purificava. Se purificava. E aí depois ele, conforme o homem de Deus tinha lhe mandado, suas carnes se tornou semelhante de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com sua comitiva junto do homem de Deus, e ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Olha que bonito, meus irmãos. Ele precisava da cura espiritual antes da cura física. Ele precisava se rebaixar, ele precisava da humildade. Muitas das vezes nós achamos que a lepra nossa, que o nosso pecado, estou acostumado a viver com isso aqui, e às vezes a gente realmente até participa da igreja, a gente é um servo reconhecido na igreja, mas nós não temos aquela lepra nossa que nós carregamos de estimação e que muitas das vezes a gente já está meio que acostumado com ela. Só que quando a gente fala assim, não, hoje eu quero me livrar disso, já estou cansado, né? Essa época de quaresma é para a gente realmente lembrar o que está machucando nosso coração, o que está ali atrapalhando, e é o momento de nós falarmos igual esse homem falou: eu estou cansado, eu vou procurar o jeito de me curar. Só que muitas das vezes, às vezes a gente vai procurar um jeito de nos curarmos dessa lepra, desse pecado, dessa angústia,
E aí, Deus vai falar com a gente não do jeito que a gente queria. Ele vai falar assim, ó, beleza, então, vai lá e se banha 7 vezes. Vai lá e se humilha. Se rebaixa e reconhece que eu sou o seu Senhor. Não é do jeito que você quer. E aí a gente vai ficar estressado, a gente vai ficar indignado, falar assim, não, peraí, eu pedi a Deus ali para ele me curar, para ele curar essa lepra do meu coração, e ele tá falando para mim fazer isso, para mim perdoar aquele fulano lá da igreja que tá me fazendo raiva, me falou que é para mim participar da missa desse tal padre que eu não gosto. Peraí, não vou não. Só que aí vai chegar pessoas de Deus e vão falar assim, peraí, mas não tô te entendendo. Isso aqui é uma coisa simples de se fazer. Se humilha, se rebaixa, que Deus vai te mostrar a sua vitória. E neste momento, Deus ele vai mostrar para você como que é importante se rebaixar, se humilhar e confiar verdadeiramente naquilo que Ele lhe propôs, naquilo que Ele realmente quis que você fizesse. Não é porque você não merecia a cura, é muito pelo contrário, é porque Deus sempre ele quer curar o espiritual para depois realizar a cura física. A cura física muitas das vezes, às vezes nem vai acontecer, às vezes você vai realmente ser liberto daquele pecado naquele momento e depois você vai cair novamente, mas Deus ele vai sempre ali te mostrar de que ele precisa, você precisa dele para a sua vida, você precisa se entregar totalmente a ele, porque depois disso, você vai realmente entender e o seu coração vai estar cheio desse Deus. E aí você vai entender que o Espírito Santo é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida e que só existe um Deus. Só existe o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que também nós vemos no Evangelho de hoje, em que Jesus ele é rejeitado em sua terra e ele fala que ele não veio só para os seus, ele veio para o mundo inteiro. Então, que você possa realmente acolher essa palavra e lembrar qual que é a sua lepra, o que você precisa ser curado, qual que vai ser aquilo que você vai realizar através da proposta de Deus. Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu!